Oi, gente, eu sou a Carolina Arzenutti e está começando mais uma temporada do Abordaria. Para quem está chegando agora, o Abordaria é um podcast criado pelos artistas da Aborda. Na nossa primeira temporada, rolaram entrevistas e bate-papos para você conhecer um pouco mais das histórias e subjetividades dos nossos artistas. Mas agora, nossos episódios vão tomar uma outra forma. Chegou a hora de trocar com os nossos parceiros de mercado e players que constroem a cena da arte no Brasil e no mundo. Arte Vende é o tema da nossa segunda temporada, que vai contar comigo, Carol, como apresentadora e outros convidados incríveis. Vem com a gente. Oi, gente. Eu sou a Carol Erzegutti e está começando mais uma temporada do Abordaria. Para quem está chegando agora, o Abordaria é um podcast da Aborda que foi criado pelos artistas e pela equipe da Aborda, né, fruto de uma vontade que a gente tinha de dialogar sobre o mercado da arte e as questões que estavam no nosso dia a dia. Aí, na nossa primeira temporada, rolaram várias entrevistas, se eu não me engano, são 9 episódios, onde a gente conversa. Na verdade, não a gente, porque eu não participo de todas, mas alguns artistas se entrevistam contando sobre os seus trabalhos. E a gente também tem alguns episódios extras que vão falar sobre temas específicos, como ilustração, como uma feira de arte em Miami, como arte, ou também arte têxtil. Enfim, também lá vocês vão poder conhecer mais sobre o trabalho dos nossos artistas, as subjetividades dos trabalhos deles, enfim, as questões práticas, sobre a cena da arte urbana, que está tão presente no trabalho que a gente faz aqui na Borda. Só que agora, na nossa segunda temporada, né, a gente vai caminhar por um outro lugar. Assim. A gente resolveu sair um pouco, né, da nossa bolha, do nosso ambiente e ir para fora. E a gente resolveu convidar alguns parceiros da gente, né, de mercado, alguns players que fazem parte, né, dessa cena de arte visual no Brasil e fora do Brasil. Teremos convidados internacionais nessa temporada. E para contar um pouco do que a gente acredita que é uma arte que pode ser vendável, né? Que é uma coisa que está tão presente nos nossos projetos. Enfim, está muito legal. Para quem não conhece a Borda, a gente é uma plataforma de gerenciamento de carreiras de artistas visuais. A gente trabalha com artistas no Brasil inteiro, com diferentes suportes, né? Majoritariamente são artistas de arte urbana, mas a gente também tem outros artistas que fazem parte do nosso grupo. Eu, junto com isso, cuido da parte comercial de um dos maiores festivais de arte pública do Brasil, que é o Cura, que acontece em Belo Horizonte, e agora faço parte também do comercial de uma residência artística que acontece no Rio Grande do Norte, chamada Inarte, com duas parceiras nossas que são internacionais, que vão estar nessa segunda temporada. Como vocês já sabem, aqui é a Carol. Para quem não me conhece, eu sou agente cultural e idealizadora da Aborda. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, louro, meio encaracolado, que agora está preso. Eu estou usando um óculos redondo e eu estou usando uma camiseta estampada de botão. A Borda é uma plataforma de gestão de carreiras de artistas visuais e esse episódio não podia ser diferente. A gente vai falar um pouco de como a Borda começou. Para isso, eu trouxe, né, duas pessoas que são muito importantes nessa jornada, duas pessoas que participaram muito assim desse processo em diferentes lugares e diferentes momentos, né? E queria apresentar. Comigo está aqui hoje a Aline Rodrigues e o Fred Galo. E eu queria que eles se apresentassem. Vamos começar com a Aline, ladies first. Aline, conta para quem está ouvindo assim, quem você é, né, e o que você faz, e enfim, como a gente se conheceu. Vou pedir para ser breve, porque depois a gente vai ter um monte de coisas para falar e eu acho que depois o Fred pode se apresentar direto. Oi, gente. Meu nome é Aline Rodrigues. Eu sou uma mulher preta, negra clara. Eu tô de trancinhas longas até a minha cintura, um pouco clara. Estou usando um fone imenso na minha cabeça e um top de alças largas. Minha história com a Carol começou lá atrás, né, quando eu era uma estagiária, ainda estava na faculdade. E eu acho que o que mais marca para mim, assim, Carol, é que você foi minha primeira chefe mulher. E isso mudou totalmente toda a trajetória da minha história, da minha vida depois, assim. A gente começou a trabalhar no cluster, o cluster já existia, já bombava, mas a gente juntas foi construindo esse direcionamento, pensando nessa linguagem, e ali junto de você eu fui produzindo também esse evento, viajando com você e crescendo junto, e acabou que isso culminou no nascimento da agência que eu tenho hoje com a minha sócia, Isabela Barros, que se chama A Flora.
E a nossa primeira cliente foi você, né? Foi naquele momento de criação do site. E aí foi quando ele, cara, eu não consigo mais, eu preciso de mais gente me ajudando. E aí a Carol falava, cadê o CNPJ? Cadê o MEI? Vambora, só me diz quando vocês começam. E aí eu me juntei com a Isadora e hoje em dia a gente segue trabalhando aí com digital. A gente tem um estúdio criativo, né? A gente gosta de chamar desse jeito. E até hoje a gente vai desenvolvendo linguagens e, enfim, conversas com os seus projetos, que hoje está aí à borda, né? Que a gente tanto conversa, tanto fala. Pessoal, eu sou o Fred Galo, sou um homem branco, de barba, calvo. Estou hoje usando, para surpresa de ninguém, uma camiseta preta de manga curta. Estou na minha casa, sentado aqui na minha cadeira. E falando um pouquinho, né, de quem eu sou aí como profissional, eu sou uma pessoa formada em publicidade, eu sou de Brasília, natural de Brasília, me formei na UNB, depois trabalhei com publicidade, passei por algumas agências de publicidade e enveredei para a área de estratégia de marca, branding mais especificamente. Também sempre tive muito colado com essa parte da criatividade, da indústria cultural. Tive a chance de fazer um mestrado em indústrias culturais, onde foi super legal para entender novos modelos de negócio, como que a gente consegue trazer a indústria cultural para ela ser algo que seja uma indústria mais sustentável, que a gente consiga ter, né, pessoas trabalhando nela, gerando bens culturais, gerando, obviamente, negócios, e conseguindo, né, que isso aí tenha um impacto positivo no mundo na medida do possível. Atualmente, eu trabalho com uma startup, eu empreendo em uma startup de pesquisa de mercado, de comportamento de consumidor, e eu conheci a Carol, né, inicialmente o Cluster, por meio de uma consultoria, onde ela me pediu ajuda, né, a gente tinha um amigo em comum, o Flávio, que foi um designer ali importante, foi o designer visual que fez a identidade da Border, né, e fazia muito da identidade do cluster. Ele me trouxe para ajudar a gente a pensar, né, ali em conjunto como que a gente levava o cluster para um outro lugar, né, como que a gente talvez criasse uma nova marca, e aí a gente começa o nosso projeto, que acho que a gente vai falar bastante hoje. Ai, gente, emocionante ouvir vocês falarem. Demais. Então, eu acho que para contar assim, um pouco, né, a gente falou do Cluster, né, eu acho que é legal para quem está ouvindo. Né? O Cluster foi um projeto que eu comecei em 2012, né, acho que o Fred trouxe esse ponto aí, né, das indústrias criativas, acho que era o boom, né, dessa conversa, né, do que eram as indústrias criativas nessa época. Acho que o Fred não comentou, ele fez um mestrado na Inglaterra, né, que era o boom da onde se falava sobre indústrias criativas, né? E eu venho da moda, né? Para quem não sabe, trabalhei com moda há muitos anos. Sou formada em moda, né? Trabalhei, né? Sou formada no Brasil, com pós-graduação na França e na Inglaterra, né? Tenho uma carreira extensa aí no mundo da moda. Trabalhei com várias marcas no Brasil e fora do Brasil. E o cluster ele começa nesse lugar, né? Eu acho que isso é louco, né, de pensar. E outro dia eu estava falando sobre isso, quando eu estava fazendo a campanha da Renner, né, da Luna, que, olha eu dando spoiler, que vai rolar. E, e aí eu comentei que eu vinha da moda e tal, enfim. E o cluster, ele começa, né, nesse lugar, assim, de uma inquietação minha, né, de ter uma marca de roupa e de querer pensar, né, um projeto que pudesse dialogar com os meus pares, né, porque eu acreditava que tudo que existia para pensar a moda, né, não funcionava, né, para a marca que eu tinha, né, porque eu já tinha uma marca de roupa. E é louco, assim, né, porque minha irmã sempre fala isso, ela fala, caramba, Carol, alguém às vezes me fala, mas eu não entendo por que a sua irmã faz isso hoje. A minha irmã fala, nossa, para mim faz todo sentido, porque eu fico vendo uma coisinha atrás da outra e eu acho que é perfeito. E é louco, né, porque parece uma construção de pouco a pouco, acho que a vida da gente é assim, né. E aí eu começo o cluster, né, nos idos no final de 2012, com esse desejo, assim, o desejo de criar um espaço aonde a gente pudesse trocar entre pares. E logo nesse primeiro momento, né, eu acho que eu me dou conta de que, na verdade, pares não são só pares da moda, né? São pares de toda uma indústria criativa, né? E ali, naquele momento, eu começo, né? E
a gente faz um evento, eu me lembro, né, como se fosse hoje, assim, eu me lembro que eu fiz um evento e a gente dizia que era muito além de um simples mercado, né, Aline? Acho que a gente usou esse tagline durante muito tempo, né, que era isso, a gente tinha um mercado que sustentava financeiramente aquilo tudo acontecer, mas aconteciam muitas outras coisas, e o cluster, né, ao longo de 6 anos, né, de muitos projetos, como a Aline falou, de muitas viagens, a gente fez o cluster em várias cidades, né, fez São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Rio, e a gente se transforma, né, na principal plataforma de economia criativa, né, que eu acho que isso está muito ligado assim, ao que eu faço hoje, né, que é essa percepção de uma cena gigante e potente que existe nas grandes cidades, né, de criativos. Acho que o Fred também a gente se conhece antes disso, né? A gente se conhece porque você vai falar no cluster sobre um filme que você tem, né, chamado Babilônia Norte. É uma quadra de criativos em Brasília, que eu, semana passada, passei nessa quadra e falei, a quadra do Fred! E foi muito louco, assim, foi muito maravilhoso. Enfim, acho que o cluster ele surge nesse lugar, né? Nesse desejo, né, Aline? Acho que aí você pode contar um pouco como é que a gente fazia. Acho que a Aline já falou, né, que ela trabalhava na comunicação, e você podia contar assim, como é que era, né? Como é que a gente fazia essa identificação, né? Que a gente acabou criando um banco de dados enorme, né, de uma cena criativa. Eu me lembro que uma vez a gente olhou, eu e a Ju, e a gente tinha, tipo, mapeado uma coisa tipo de mais de 2.000 nomes de criativos no país, assim. A gente falou, caramba, tipo, a revista surge por causa disso, né? Tipo, sites, vontade de fazer coisas para além do espaço físico surge nesse lugar. Eu acho que essa é a minha grande... Acho que esse é o meu grande incômodo constante que me faz sempre fazer novas coisas, né? Essa capacidade de enxergar aquilo tudo que está surgindo de novo e potente e dessa vontade de levar para o mundo, né? Para que isso possa, não no sentido de descobrir ninguém, né? Porque eu acho que ninguém precisa ser descoberto, né? Eu acho que é muito mais no movimento da gente dar luz, né? E procurar possibilidades de criar essas pontes para que as pessoas possam fazer seus trabalhos. Eu acho que isso era super forte, né, ali naquela época. Sim, é muito doido, né? Quando a gente olha assim, agora você trabalha especificamente com arte. A arte não era a maior parte do cluster. A arte a gente tinha, sei lá, live painting, tinha os artistas vendendo, tinha o mercado. Mas eu acho que o lugar do artista era muito mais estar lá num domingo, encontrar com outras pessoas. Eu pessoalmente conheci vários artistas que estavam no cluster porque estavam vendo as outras coisas, né? E realmente parece não fazer sentido ser esse caminho, mas para mim faz totalmente sentido também. Eu acho que quando o cluster começou, assim, era muito novo, né? Essa coisa do mercado não existia tanto, não tinha outras opções, não tinham outras... e era um incômodo que não era só seu, né? Era uma demanda que era sua, da sua marca, do seu estoque, do que você queria fazer, mas também era das outras pessoas, também eram das outras marcas, também era dos artistas menores, da galera da culinária, da gastronomia, também era dos músicos, dos DJs. E aí eu acho que mais do que a gente ficava assim, a Carol acha muitas respostas, né? Parece que você achou muitas respostas naquele momento e conseguiu juntar tudo aquilo numa organização que fazia sentido, né? Que não pensava só as pessoas, né? Mas pensava quem estava lá, quem estava vendendo, pensa muito a cidade também. E eu sinto que eu descobri muito isso, assim, com você, né? Às vezes a gente passa em umas casas no Rio, aí as pessoas falam, nossa, olha essa casa. Eu falo, já entrei. Como assim já entrou nessa casa? Não sei, eu acho que a Carol viu absolutamente todas as casas do Rio de Janeiro. Né? Começava umas lucros, vamos fazer o cluster em São Cristóvão. E aí era isso, quantas casas de São Cristóvão foram olhadas, né? O museu que foi revitalizado, e a gente pôde ocupar aquele espaço com novos nomes da música, não recomendados, tocou naquele cluster. Era uma coisa assim, que hoje em dia a gente olha para trás e fala, cara, realmente, só fazia sentido ir para outro caminho, né? Continuar fazendo aquilo ali não cabia mais. E aí eu acho que muito mais do que achar respostas e essa organização, eu acho que naquele momento você sempre foi uma pessoa que procurava novas perguntas, né? A gente via aquelas perguntas e falava, tá, e aí? O que mais a gente vai fazer? Vamos fazer um cinema dentro do CVB. Vamos, sabe? Vamos fazer uma roda de conversa, vamos. Ah, isso agora não faz mais nenhum sentido. Vamos trazer uma mixologista para fazer drinks. Era uma coisa muito variada, né? Tinha muitos caminhos. E eu acho que ali você foi entendendo muito bem isso e produzindo isso, né? Quando a gente viu era isso, era 2.000 contatos. Lembro exatamente hoje quando eu fui fazer a entrevista com você, Carol. Começou a Rádio Acontecendo. Eu imaginava, assim, uma pessoa pleiba, né? Falei, gente, essa mulher, curadoria, uma palavra, né? Assim, eu falei, gente, vai ser uma patriçoca.
que tá na Veja Rio toda semana, sabe? E aí eu chego lá e é você que desconstrói totalmente isso, sabe? Eu acho que o cluster falando de um lado muito pessoal, assim, para mim foi, sei lá, um momento que eu entendi outras bolhas, que é isso. Eu vem de uma história de estudar no CAP FRJ, que é um colégio público, de fazer UF e UFRJ, que são faculdades públicas, mas sei lá, eu nunca tinha trabalhado com uma pessoa trans. E aí no cluster tinha uma marca de moda que tem lá a pessoa trans. E aí eu, muito nova, né, conhecer esse outro universo, ser pegada pelo braço por você e falar, Aline, você já foi em Otim? Então vamos fazer o cluster em BH, sabe? E não é chegar e fazer e botar uma banca. Eu lembro exatamente disso, a gente indo para BH antes, para entender como a cidade funciona, conhecer os espaços, conhecer as marcas. Então, eu acho que tudo que o cluster fez foi muito entendendo essa relação entre necessidades de artistas, de marcas, de pessoas que produzem, né? Então, essa indústria criativa, né? E a necessidade da cidade, a necessidade das pessoas, sabe? A necessidade do Rio de Janeiro, que, assim, não tinha uma outra opção de programa que você fosse encontrar pessoas legais, pessoas interessantes, interessadas. A gente tinha um lema no Cluster também que eu amo até hoje, que você sempre falou, que era um programa para pessoas de 0 a 100 anos, né? Tinha criança com... Era isso, criança de colo, idosos, mães de várias amigas minhas. E, enfim, era essa coisa multicultural, né? E como isso descamba para hoje um lugar que eu acho que a Borda faz exatamente isso. Entende essas necessidades da cidade, entende as necessidades do artista, entende as necessidades de quem produz, dessas marcas também, né? Das grandes instituições e das pequenas e do público, das pessoas, quem usa a cidade, quem circula, quem não circula e vai passar a circular, né? Eu acho que o cluster tinha muito disso, assim. Quando eu cheguei no cluster já era uma plataforma estabelecida, né? O cluster já existia, ele já era uma coisa que as pessoas procuravam, eu mesma já conhecia, e eu cheguei em você por um anúncio de Facebook, você tem noção disso, né? Que a pessoa que trabalhava na agência que eu trabalhava, que eu já não aguentava mais, falou, cara, eu acho que tem um pouco a sua cara, vai lá ver, conversa com ela. Eu assim, gente, vou eu conversar com essa Patrícia, só o que vai acontecer? E não, né, vem uma coisa totalmente diferente, uma visão totalmente diferente. E a gente foi construindo, eu acho que essa linguagem do cluster muito baseada no que ia acontecendo, né? Em como a gente ia vendo e o que a gente queria, a gente mirava no lugar e vamos embora. E quando a gente via uma frase que você também sempre falou, se não funciona mais, não me serve mais. Então, assim, parou de funcionar, vamos pensar em outra coisa, vamos embora. E eu acho que a gente chegou num lugar muito maneiro, assim, que as coisas transbordavam, era isso, né? As tecnologias iam surgindo e tudo ia fazendo sentido, assim, para o que a gente estava construindo ali. Então, a gente foi entendendo novas formas de usar as plataformas. O Instagram mudou muito ao longo desses anos. As formas de se comunicar mudaram muito. E é muito impressionante, assim, porque o cluster sempre teve um impacto absurdo, né? E aí, quando a gente vai ver e não cabe mais, vamos fazer uma revista. E aí, quando não cabe mais, vamos fazer um site que a gente pode atualizar sempre. E aí, não cabe mais, vamos fazer empenas gigantes nas cidades. Eu acho que esse caminho assim faz muito sentido para mim. Então, engraçado, Aline, você falar isso, né? Eu ia comentar justamente, né? Depois que você falou, eu lembrei, né? A Gabi também, né? Que hoje cuida da comunicação, né? Também veio por um anúncio do Instagram, não mais do Facebook, tudo meta, né? Tá tudo dominado. E é louco, né? Porque a gente tava conversando sobre esse episódio e aí a Gabi falou assim: lembra de falar uma coisa que é muito importante, contar como que você gosta de trabalhar com pessoas novas, né? E realmente eu tenho essa parada, né? Eu sempre achei isso assim. Eu me lembro assim que uma vez me chamaram para dar aula assim numa faculdade e eu nem acho dar aula muito legal. Mas eu fui só porque eu pensei, caramba, lá é o que tá o novo. E eu sempre acho isso, né? O novo tá na universidade, né? Não tá. Tá nos lugares onde as pessoas jovens circulam, né? E eu acho que é legal, assim, que eu sempre. Eu acho que, como, né, pensando isso tudo que você estava trazendo e pensando o que a gente faz na borda, é uma coisa que eu sempre penso quando eu vou contratar alguém, por isso eu tenho tanta dificuldade de contratar aí, ó, Fred, para o seu novo negócio. Eu sempre tenho dificuldade de contratar alguém que vem com muita referência de trabalhos, entendeu? Que já fez isso, já fez aquilo outro.
porque eu faço, né? Porque a gente faz, que é uma coisa muito nova, e que justamente acho que tem isso, né? A Aline tem esse desejo de entender o que está aí e o que faz com o que está aí. E aí, quando você tem alguém que já vem com uma bagagem gigantesca, é muito difícil construir isso. Primeiro porque as pessoas elas têm muito medo de se arriscar, no sentido, né, de sugerir coisas, né, que pessoas mais jovens têm um certo desprendimento nesse lugar, assim, quase uma falta, não é uma falta de comprometimento, mas é uma falta de medo mesmo, de ser, beleza, estou aqui dando minha opinião, se não for isso, tudo bem, a gente vai construindo. Eu acho que, claro, falar bem de mim mesma, né? Eu acho que é fruto de um ambiente acolhedor, no sentido de que a pessoa pode trazer uma sugestão e que isso vai ser desenvolvido. Eu acho que isso, para mim, é muito potente, assim, e é louco, assim, porque toda vez que eu conto sobre a borda, sobre o cluster, eu sempre falo, a gente fazia, as pessoas não, você tem sócio? Eu falo, não tenho sócio, mas eu não faço sozinho, né? Tipo, assim como a gente não faz nada sozinho hoje na borda, né? Porque eu sempre acho importante dizer isso, né? Tem várias pessoas que trabalham na equipe, né? Tem 12 artistas que, né, diariamente constroem isso, e exatamente, né, pensando o que você falou, né? A borda, ela também tem esse lugar do novo, né? Porque também é isso. A gente é a única agência, eu nem gosto de usar esse nome, a gente agora usa plataforma, que faz o que a gente faz no Brasil, assim, então não adianta eu dizer, é assim, é assado, você vai construir assim. Precisa desse dinamismo, né? Tipo, ontem eu dei uma mentoria, anteontem, e aí eu saí da mentoria, acordei e falei, vou fazer uns encontros mensais, entendeu? De arte. Porque eu fiquei reverberando uma fala de uma menina que estava na mentoria sobre a importância daquele encontro e a possibilidade de estar entre pares, falando sobre coisas que são tão importantes para os artistas e que no mercado ela não consegue. Então, eu acho que isso é uma coisa que está sempre ali, né? Essa coisa não só das novidades, como da observação do mercado, né? E aí, acho que contando um pouco, né, como é que a gente chega na borda, eu acho que a borda ela surge nesse lugar, né? Eu me lembro, o Fred comentou, né, que chegou por conta do Flávio, né, que é nosso designer até hoje, na verdade. Ele acabou de fazer não um rebrand de marca, ele fez um ajuste de identidade visual para a gente. Agora, inclusive, a nossa nova temporada do podcast já sai com essa nova identidade visual. Muito por conta disso, né? Eu me lembro de estar fazendo um projeto, né? Porque eu acho que quando o cluster começa a explodir, já bastante avançado, já estava explodido, né? Como a Aline falou, a gente já estava explorando não só outras cidades, mas outras casas. A gente começa a receber uma demanda gigantesca do mercado para produzir coisas para outras pessoas, assim. E aí, pessoas, né, que eu digo outras marcas, né? E eu me lembro que uma das minhas maiores questões era essa, eu queria preservar, né, o que era o cluster, né? De poder, assim, né, como você comentou, né, Aline, poder preservar esse desejo pelo novo e ter autonomia dessas escolhas, né? Eu não queria entregar essa autonomia para uma marca, por mais que a gente tivesse um patrocínio, né? A gente teve um patrocínio da Heineken durante vários anos, o que possibilitou, de fato, a gente construir tudo que a gente construiu, né? Obrigada, Heineken, sempre, né? A gente queria poder olhar uma performance do Rafael Biquir e falar, quero botar isso lá no meio da Casa França Brasil. Eu preciso ter uma performance, né? Eu me lembro dessa edição, né? Que era toda de performance dela. Era Rafael Biquir, né? Tipo, Liz Paraíso, né? Que são hoje, né, os grandes nomes da arte contemporânea. E estavam lá. Eu acho que isso foi em 2016, 2017. Então, assim, eu acho que... E aí as marcas começam a procurar, e a gente fala, caramba, o que a gente vai fazer? É um dinheiro, né, que a gente pode ganhar, né, e pode ter mais, né? Eu me lembro de quando isso explodiu, sei lá, a gente tinha 8 pessoas no escritório. Era muita coisa, né, para o que é uma empresa pequena, assim, né, ter uma folha, né, de 8 pessoas, né? E foi nessa coisa que todo mundo via, eles queriam a gente, mas não sabiam muito bem o que queriam, a gente não queria entregar o que a gente tinha, e a gente começa a desenvolver. E aí, né, a gente começa a fazer um trabalho, se eu não me engano, foi um trabalho da Tegra que a gente fez, e aí eu fico muito incomodada com a comunicação e com a narrativa e brigo com o Flávio de achar que era uma questão do design. E o Flávio fala, isso não é um problema meu, você que faça um rebranding para o seu negócio, né, Fred? E aí eu acho que surge aí essa vontade de entender o que a gente faz para
expandir, digamos, esse olhar, né? Que eu acho que é isso que a gente tinha naquela época, né? Era esse olhar e essa vontade das marcas trabalharem com a gente, né? Eu acho que você trouxe um ponto super legal, assim, que eu acho que foi o começo do desafio ali que você apresentou para a gente pensar junto, assim, né? Quando a gente pensa nessa conexão do mercado com o setor criativo, com a arte, etc., é sempre muito da lógica que o mercado sabe fazer, que é a lógica do consumo e da posse, né? Então, como que eu compro isso? É aquilo, você tinha uma pessoa na diretoria de marketing olhando para o cluster e falando, como que eu compro o cluster para minha marca? Eu patrocínio, eu boto a minha marca junto, agora é o cluster by Heineken, by Sol, by, né, o que seja. Isso, obviamente, gera um incômodo, porque não só por uma questão de propriedade intelectual, porque eu acho que não é isso, mas sobre legitimidade, sobre né, a independência que a gente tem, como que a gente consegue atrair as pessoas certas. E aí, quando a gente começa a pensar, cara, será que a gente não tem que ter uma outra abordagem para isso, que a gente continue com aquela legitimação da cidade, da rua, né, das pessoas mesmo, das pessoas físicas, CPFs artísticos, etc., mas também consegue se comunicar com o CNPJ, contando para eles um outro jeito de consumir, que nem sempre você precisa consumir sendo dono das coisas. Você precisa consumir fazendo publicidade em cima de tudo, né? Eu acho que a Borda, o nome que acabou sendo um achado, assim, ele traz muito isso. Ela funciona nessa borda entre esses dois mundos, assim, entre esse mundo do consumo mercadológico, você vai lá, você compra, você é dono, você, né, tem o pertencimento, para uma coisa de, cara, você participa, você contribui, você cria junto. Eu acho que isso que é muito legal, assim, que a gente conseguiu, né, todos nós, assim, construir junto. E se eu não construí nada, eu só ajudei a tirar da cabeça de vocês ali. Mas eu fico me lembrando, né, Fred, do processo, né, e foi muito massa, né, e eu me lembro de algumas coisas que eu acho que permeiam, assim, o trabalho que a gente faz na Aborda até hoje, assim. Eu me lembro que a gente, quando começou a montar esse, né, tipo, o que ia ser, né, a gente vai ter, então, um novo guarda-chuva, né, que seria a Aborda, e que a gente vai produzir esses outros projetos, né, eu me lembro que a gente teve essa questão, né? A gente vai usar a borda junto ou a gente vai usar a borda separado, né? E, na verdade, funciona tanto junto quanto funciona separado. E hoje, né, funciona também tanto junto quanto separado se a gente pensar os artistas, né? Porque é muito louco, porque vira e mexe, eu estou num discurso de alguma coisa, um artista está num discurso de alguma coisa, e ele fala, não sei o que, porque aborda. Porque só que eles estão falando de uma questão de uma abordagem, né? E, ao mesmo tempo, né, tem esse lugar que é muito forte no que a gente faz, que é da arte urbana, que de alguma maneira também está à borda de um lugar, né? E que é o que a gente tanto discute internamente, de que maneira que a gente vai encontrar esse lugar e valorizar esse lugar da arte pública, que é tão complexo para se falar, né? Mas teve uma outra coisa que até hoje eu falo, né, do cardápio espoleto, né, que a gente falava assim, que a gente faz, eu me lembro quando a gente foi montar o PDF, né, de apresentação do que a gente fazia, a gente vai dizer que a gente já faz isso, isso e isso, e eu ficava nessa questão, eu falava, não, a gente faz o que não existe, né? Eu acho que isso foi uma troca, né, muito incrível, assim, né? E para mim, assim, né, óbvio, eu acho que tinha todo um histórico do que estava sendo construído, mas eu acho que aquele processo, que eu não me lembro quanto tempo durou, foi muito incrível, porque foi quase uma legitimação de poder fazer uma coisa que não existia, sabe? E isso eu acho que até hoje funciona assim, né? Transformar a borda, né, no que eu faço hoje, né, no que a gente vem construindo, né, vem muito dessa sequência de fatos, né, e de acontecimentos, né? Isso é o grande ponto assim do que a gente faz e que é alguma coisa que eu sei que é muito particular. A gente só faz o que a gente faz, a gente só tem legitimidade no que a gente faz porque a cena respeita muito o que a gente faz, né? Eu tenho essa legitimização dos meus pares, né? Que foi aquilo que não são meus pares, porque eu não me coloco nesse lugar de artistas, mas uma legitimação da cena de fazer parte daquilo, né? Que isso lá atrás, quando eu comecei o cluster, estava nesse mesmo lugar, que era um desejo por pares, né? E eu acho que isso é muito presente em tudo que eu faço, que é essa necessidade, né, de encontrar um amparo no coletivo. E eu me lembro quando a gente foi fazer lá, por mais que eu não tenha sócios, né, enfim, eu sempre me preocupo com isso, né? Como é que são muitos, né? Eu acho que lá, quando eu te procuro de novo no final de 2019, né, que eu já tinha começado a agenciar a Rafa, né, que vem num desejo
né, de exatamente isso que a Aline falou, né, de começar a perceber que existe uma demanda desse conhecimento, porque o que a gente faz basicamente a gente sabe o que as marcas, o que as instituições, o que as organizações querem, a gente conhece a cena e a gente consegue encontrar uma relação de ganha-ganha entre as marcas e esses artistas, né? Exatamente como você está falando, né? Dá para encontrar uma maneira, né, que não seja nesse lugar de estar canibalizando o trabalho artístico ou o trabalho criativo, ou o que quer que seja, mas que de alguma forma também dá valor para essas marcas, né? Acho que não dá, mas empresta, né? Mesmo que seja momentaneamente, né? Eu acho que a gente faz isso, de emprestar esse valor para as marcas. E aí eu me lembro que eu, quando fui, né, te liguei de novo, né, e falei, Fred, preciso da sua ajuda. Eu estou aqui fazendo esse trabalho com a Rafa, mas eu preciso expandir esse trabalho, né? E aí eu vou te procurar, assim, foi muito louco, assim, tem umas cenas que a gente nunca esquece, né? Eu entrei no seu escritório ali, né, lá em São Paulo, né? Aí em São Paulo, e aí tinha um amigo seu, um parceiro, né? Tipo, seu sócio, não me lembro, estava sentado na mesa e ele falou: essa é a Carol, ela é a rainha da cultura do Rio. Isso para mim foi muito louco, assim, porque eu nunca me autodenominei nesse lugar, assim, mas foi louco, né, você falar disso, assim. Aí, sei lá, eu acho que eu fico aqui só falando, é bom vocês falarem, né, gente? Carol tem dificuldade de falar de si, mas é importante às vezes, tá? Faz parte a gente se colocar nesse lugar e olhar e falar, cara, realmente, foi construído muita coisa, né? E eu acho que o cluster e a borda, tá tudo nesse lugar mesmo, de uma inquietação sua que acaba derramando para o que está em volta. E repensar essas formas, né, de consumo, essas relações do mercado. Eu acho que desde o cluster até a borda sobre repensar o mercado, é sobre formar mercado, né? Forma-se um novo mercado, forma-se uma nova forma de gerar relações. Eu acho que desde o cluster, o que o cluster construía era isso, tanto que surgiu um novo mercado. A gente olhava e falava, tá, não é sobre isso. A nossa briga não é essa, né? A nossa bandeira não é essa, de juntar marcas legais e todo mundo vender. Não é sobre isso. É sobre esse encontro. É sobre formar uma nova trama, né? Novas relações e novas formas de se relacionar. E eu acho que o Fred trouxe muito isso, né? Com essa coisa do nome, com todo aquele processo que a gente foi fazendo. Eu lembro de como a gente chegava e ia embora de cada encontro. Era tipo assim, todo mundo assim, cara, realmente, estamos indo para um lugar bem específico. É isso mesmo, então vamos lá. E a gente foi vendo a coisa se construindo, né? A partir das provocações. E essas coisas não estavam estabelecidas na nossa cabeça naquele momento, não estavam estabelecidas na sua cabeça naquele momento. É isso, você tinha Rafa. Você não chegou ali e falou, eu quero agenciar artistas e criar uma nova forma. Isso foi sendo entendido, né? Quase como um processo psicológico mesmo. Ouvir da outra pessoa e botar no papel e olhar e falar, cara. E pra gente foi muito maneiro, assim. Acho que tanto pra mim quanto pra Isadora, de fazer parte disso, de estar lá junto com o Fred. Acho que o Fred trouxe muito isso, né? De como o criativo e o estratégico se juntam para a gente entender o que a gente quer de verdade. Pegando esse gancho, assim, uma vez eu ouvi de uma outra consultoria, uma empreendedora, ela falou para mim, cara, eu senti que eu fiz uma terapia no meu CNPJ, que eu fiz psicanálise de CNPJ, e muitas vezes a minha abordagem, né, quando eu trabalho com marcas, quando eu tive, né, a chance de trabalhar, principalmente com marcas ali que elas muitas vezes envolvem uma figura muito forte, né, que está por trás dela, então já não é uma empresa super consolidada, mas você tem essa figura, você trabalhar essa capacidade de traduzir o que é um sentimento de desejo, um sentimento de objetivos que nem sempre é tão fácil para a gente que está no dia a dia ali operando um negócio, tentando criar uma coisa, saber. A gente sabe para onde a gente quer ir no fim do dia, mas muitas vezes a gente precisa de alguém fazendo essa facilitação. E quando isso acontece de uma maneira colaborativa, que nem foi o processo ali, né, com o cluster ainda, né, que depois virou a borda, é mais legal ainda, porque a gente tem às vezes, essa capacidade de ter uma terapia em grupo e de algumas coisas subirem ali, né, para ficarem super claras e você poder mediar. Nem sempre é fácil, mas é super legal, assim, de poder fazer isso, assim. Tem uma coisa que eu lembro muito desse processo, assim, também, que eu acho que a gente traz muito para o nosso trabalho hoje em dia na Flora, que você sempre soube os seus nãos, Carol. Talvez não fosse tão certo para onde a coisa estava indo, mas os não estavam. A nossa baliza, eu acho, sempre foi o não. Tipo, cara, isso aqui eu sei que eu não sou, isso aqui eu sei que eu não quero. Isso aqui eu sei que eu não quero repetir, isso aqui eu sei que eu não quero reverberar dentro do que eu vou criar. Eu acho que essa sempre foi a nossa grande baliza, assim. Isso a gente traz muito para o nosso trabalho hoje em dia.
né? De quando as pessoas, enfim, estão perdidas, é tipo, cara, quais são os seus nomes, né? Vamos pensar aqui juntos. E é total esse trabalho da psicologia, né? Do branding. É estranho a gente falar, cara, aquilo foi um trabalho de branding. É um trabalho de branding, né? Mas assim como tudo que eu acho que é criado, né, em torno do que a Borda é hoje em dia, era um trabalho de branding que era diferente também, né? Que também tinha um lugar de questionar os próprios processos, e, enfim, tudo que a gente estava fazendo ali. É muito louco, né? Esse negócio do não, e até hoje é assim, né? Eu acho. A gente vai para reunião, né? E às vezes eu falo um negócio. Eu sou assim com a minha vida, né? Eu nunca sei onde eu quero ir, mas eu sei onde eu não quero ir de jeito nenhum, né? Isso é muito interessante, né? E tudo, assim, muito louco, né? E eu acho que isso é uma coisa que é sempre assim, né? Às vezes a gente faz as coisas na borda, né? Eu acho que a Aline também, né, que acompanha esse processo, assim, até hoje na comunicação, né? Enfim, da gente entendendo, né? Primeiro, e aí eu acho que foi meio assim, né? Eu comecei, né? Eu percebo uma possibilidade de fazer esse trabalho com a Rafa e começo esse trabalho lá no início de 2019. Aí, enfim, né? Eu me lembro, eu costumo dizer isso, né? Foi um piloto, né? Eu passei, sei lá, 9 meses com a Rafa, trabalhando só ela, entendendo tudo que podia ser feito. Claro, né? Eu tive a sorte de uma artista que tinha muita visibilidade, né? Enfim, que tive a possibilidade de dialogar com diferentes instituições, em diferentes escalas, em diferentes níveis, né? De trabalhos, assim, com muita generosidade da parte dela, no sentido de que ela abriu ali, né? Falou, caramba, né? Tipo, é isso, vamos construir, vamos fazer, com muita vontade de estar ali. E aí eu vou fazendo, entendendo, né? Acho que como tudo. E aí, quando eu chego ali no final de 2019, eu falo, caramba, tipo, igual o cluster, né? Eu me lembro que quando terminou o cluster, o Léo Vaira, que fez o cluster desde o primeiro comigo, que participou também de todo esse processo de formação da borda, eu me lembro que quando terminou o cluster, assim, o primeiro, eu olhei para ele e falei, tem um negócio aqui, cara, tipo. E a gente não sabia muito bem o que era, assim, que as pessoas falavam, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Eu falei, cara, aqui tem um negócio. E eu me lembro que eu sentei, fiquei, tipo, vários meses pensando sobre aquilo, né, porque sou taurina, né, preciso ficar ruminando as coisas, né, e fiquei, tipo, com aquilo, pensando, mas eu falei, caramba, tipo, isso aqui tem uma potência, assim, tem uma potência, né, tipo, nisso, tem uma potência que é para além da moda, né, que é uma necessidade, né, de ocupar a cidade, né, de todo mundo que produz alguma coisa precisa ir para fora. E eu acho que esse processo com a Rafa foi um pouco mais maduro, no sentido que eu acho que eu já tinha uma relação com marcas e com instituições que eu pude trazer para o meu trabalho, né? Mas foi isso, assim, eu passei 9 meses entendendo, falando, caramba, tipo, nisso aqui o artista não funciona, nisso aqui o artista é muito potente, aqui eu posso ir, aqui eu não posso ir, aqui eu preciso ir de qualquer maneira. Eu acho que eu me lembro, assim, né? Eu acho que talvez até, Fred, você vai lembrar mais do que eu. Eu lembro quando eu fui te procurar, foi isso. Eu falei, cara, eu preciso fazer um reposicionamento da minha pessoa, né? Que é, tipo, eu, Carol, nesse lugar deixava de ser um evento, era uma coisa que estava atribuída a mim, né? E eu tenho muita dificuldade, de ocupar esse lugar, para essa necessidade de estar sempre num lugar coletivo, né? Entendendo também que por mais que eu possa despertar ou perceber alguma coisa, não dá para fazer sozinho, né? Tipo, é humanamente impossível fazer tudo sozinho. Quem se atribui, né, esse lugar, eu acho uma loucura, porque eu acho que até que nem é verdade, né? Eu lembro que eu fui para lá e falava, cara, eu preciso organizar, né? A gente fez uma organização numa noite, né? Foi muito incrível esse processo, assim. Esse processo, assim, eu lembro também super bem, assim, até porque na época, quando você falou, foi muito engraçado. Você falou, Fred, você consegue me ajudar com isso? Eu falei, eu acho que eu também preciso disso para mim. Então, vamos achar uma terceira pessoa, que foi o Tasso, e a gente acabou trazendo o Tasso para fazer essa consultoria ali coletiva, a gente fazer nossa sessão de terapia juntos ali, super bacana. Mas, cara, o que eu lembro muito, assim, Carol, e que eu vejo que é bem próprio, assim, né, de várias pessoas que empreendem, assim, muitas vezes quem empreende tem uma capacidade de gerar e de fazer as coisas e se acha um grande fazedor e só pode fazer, e que nem a Aline trouxe, né? Não tem dificuldade de falar de si próprio, de se vender, a gente, de alguma maneira, e aí quando a gente pensa o artista é muito engraçado, porque é a mesma dicotomia que você tem. O artista que fala, não, eu faço arte, eu não vendo arte. Eu faço arte, eu não vendo meu trabalho. E às vezes tem dificuldade de se posicionar nisso aí. A gente sabe que no mundo que a gente vive, né, dentro das N restrições aí que a gente tem, se você não está se posicionando, se você não tá ali, cara, falando sobre o que você faz de uma maneira, obviamente, genuína,
isso transparece, é muito claro quando a pessoa está falando de um lugar genuíno versus quando ela está falando de eu vou, né, fake it till you make it, eu vou ficar aqui forçando a barra, o empreendedor de palco, a gente viu, né, a pandemia acabou trazendo isso ainda mais, assim, mas você tinha isso muito genuíno, eu acho que a Borda traz isso, e a sua presença dentro da Borda ela é importante isso, porque no fim do dia a gente está, ainda mais uma marca como, né, como a de vocês, que se relaciona com pessoas, com artistas, ela está se relacionando com o CPF, que vai fazer uma conexão com o CNPJ ali, que é da marca. Então, assim, ela precisa ter uma interlocução de humano para humano, e os humanos confiam em outros seres humanos mais do que, né, mais do que empresas e tudo mais. Então, acho que isso foi uma coisa que eu lembro muito daquele papo. Ah, que massa. Caramba, nossa, podia ficar aqui horas, né? falando sobre isso, né? Mas é impressionante, né? Enfim, eu acho que isso que você trouxe, né, Fred? É muito louco, né? Mas que essa coisa da autorização, né? Que de alguma maneira eu sempre penso isso, né? Como é que enfim, a psicanálise ela atravessa todas as nossas questões diariamente, né? E acho que a Aline trouxe isso naqueles encontros, né? Tipo da nossa terapia em grupo, e esse autorizar-se artista, né? Que é uma coisa que é tão discutida na psicanálise, que é autorizar-se qualquer coisa, né? E como é que você se autoriza num lugar, né? E eu acho que a gente tem sempre muito mais facilidade em se autorizar fazendo do que se autorizar falando, né? Eu perguntei para a Gabi, sei, ela vai saber dizer, sei lá, umas 400 vezes. Mas como é que eu vou falar? Eu vou falar na primeira pessoa? Eu não vou falar? Vamos perguntar? Eu vou contar? E a Gabi, e para ela era tão simples. Ela falava, você vai falar. E eu falava, não, mas eu não sei como é que eu vou falar. Eu hoje quase desmarquei. Falando, eu não quero mais falar, eu não sei como é que eu vou dizer isso tudo. E é louco, assim, porque tem uma coisa que é muito particular de quando você que tem essa inquietação dessa coisa de quando está pronto, quando não sei o quê, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso estar motivada por uma outra coisa. E aí, se fazer uma outra coisa é muito louco, porque volta de novo para uma autorização inicial, né? É quase como, tipo, agora que eu me autorizo nesse lugar, eu vou me lançar numa outra coisa, eu vou precisar me reautorizar num outro lugar. E aí fica uma constante, né? Haja análise, né? Ainda bem que eu faço bastante, mas assim, é um negócio muito louco. E outro dia eu estava falando com o Diego, né, Moro, que é um artista, inclusive, muito importante nesse processo, porque ele foi o segundo artista que a gente teve na Aborda, e é ele que abre esse leque, né? Porque, enfim, eu vou falar uma coisa que parece, né, aquela coisa da oportunidade da pandemia, não é nada disso. Mas a pandemia trouxe a possibilidade para a gente de ampliar os nossos artistas para outros lugares do Brasil que a gente talvez não fosse conseguir se a gente tivesse num modelo, né, antigo de trabalho, né, do nosso velho mundo, infelizmente, né, de trabalhos presenciais, onde o artista queria encontrar, queria isso. Acho que a gente teve essa possibilidade de crescimento, né, por conta disso, por poder se conectar com muitas pessoas. Eu me lembro que no início da pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi fazer umas lives, assim, né? E aí o Diego, outro dia falei uma coisa para ele, eu estava falando do apartamento, que eu tô monotemática, né? Eu só falo de apartamento, né? Eu não falo de outra coisa mais. Eu, inclusive, na minha análise, virou uma consultoria imobiliária. Agora vai acabar, porque eu vou resolver. Hoje eu passei meia hora de análise falando sobre financiamentos. Eu fico falando. Já custou muito mais caro esse apartamento, né? Porque eu gasto na análise também. E aí eu falei, Diego, eu tô com muito medo, mas eu vou com medo mesmo. E aí ele falou, tudo que você faz é se jogando. Então, se joga também, entendeu? E isso é muito louco, assim, por isso que eu tenho tanto carinho e reconheço tanta importância nesse encontro com vocês dois, assim, que eu acho que, de alguma maneira, vocês em diferentes lugares conseguiram me ajudar, assim, né, e construir junto comigo em diferentes momentos, em diferentes finalidades, é quase um envelopamento, né, de coisas que a gente tem esse desejo, é quase como a Aline trouxe, né? É quase essa coleta de nãos, né? E transformando em sims, né? Eu acho que isso é muito incrível, né? Por isso que eu acho tão, né? Para mim não tinha outra pessoa, assim, quando a gente falou, eu falei, Gabi, já sei que vai chamar o Fred e a Aline. Eu não tive dúvida, assim, é claro que tem várias outras pessoas que passaram nesse processo, eu podia listar aqui várias, né? O Flávio, como você falou, o Flávio, a Ju,
o Léo, tantas outras produtoras incríveis que fizeram parte desse processo, Letícia, Carol, enfim, tantas, né, pessoas que foram, Bel, tantas pessoas incríveis que me ensinaram tantas coisas. A coisa que é mais importante, que talvez seja a minha maior questão, é essa, né? É como que você junta, né? Como é que pega isso e faz isso, fala, caramba, beleza. Que eu acho que isso que você faz um pouco, né? Faz ainda ali até hoje, né? Tipo, que é quando a gente percebe, né? Quase quando a gente bate num teto, assim, que a gente fala, aqui a gente já foi, então a gente precisa ir para um outro lugar. Eu falo, caramba, eu preciso de alguém, né, ou alguém para a gente organizar esse novo teto, né? Eu acho que a gente fez isso no início de 2021, né, Aline? É engraçado, parece que é de ano em ano, né? Tipo, o Fred, né, naquele processo ali, final da Rafa, final de 2019, início de 2020, aí eu amplio, aí a gente precisa reolhar essa comunicação, a Aline vem de novo em 2021, quando a Gabi entra, né, que ela vai ajudar a gente a arrumar a casa da comunicação, né, a maioria dos artistas conhece o que a gente faz, entende o que a gente faz, a gente fala, caramba, agora a gente precisa que o mercado olhe para a gente, acorde e pense, preciso de um trabalho artístico, eu tenho que ligar para a Borda, né, e aí a gente faz uma nova, né, uma nova etapa, né? E aí é legal assim, pensar, né, esse podcast, essa segunda temporada, né? Agora a gente vai conseguir contar como que é esse mercado e como é que a gente se conecta, enfim, até pensando assim, né, Aline, se você quiser contar assim, um pouco desse processo que hoje é da comunicação da Borda, acho que pode ser massa das pessoas conhecerem. Eu acho que é muito engraçado, né, Carol? Você é uma pessoa claramente ligada no 220, não consegue ficar quieta, não consegue ficar parada, fez um negócio, construiu, quer fazer um outro, quer ir para uma outra cidade, quer sempre fazer uma maluquice. Mas eu acho que ao mesmo tempo você faz as coisas com muita calma. Eu acho que nenhum movimento relacionado ao cluster ou à Borda foi precipitado, sabe? Até essa coisa, essa relação com as marcas, a forma como você pensa, eu acho que isso reverbera muito na forma como o trabalho acaba sendo até mais fácil pra gente, né? Do tipo, cara, como é que a gente vai apresentar isso pro mundo? É muito doido. A gente pegou, nesses nossos processos mais recentes, vários dados dos processos antigos, né? E é muito engraçado, assim, como os pilares, eles se mantêm, sabe? No fundo, lá no âmago, você continua fazendo a mesma coisa. E eu acho que o que mais mudou recentemente foi essa chegada dos próprios artistas. No momento inicial, a gente fez esse trabalho de como seria essa nova comunicação, mas agora a gente teve os artistas nas reuniões, a gente teve essas trocas com eles, a gente teve, né, um outro momento de trazer linguagens e entender, cara, tem alguns artistas, a Pri Barbosa, né, já está em vários podcasts, e é uma pessoa que é muito mais conectada com linguagens atuais, e como que essa troca pôde acontecer ali dentro, né? E como que todo mundo foi junto entendendo o que poderia fazer, o que incomodava, o que sentia falta, como é que a gente conseguia deixar tudo mais redondo. E eu acho que é um conhecimento muito tácito, assim, né? A gente observa o que tem ali, olha e fala, beleza, o que a gente pode fazer com isso? E essa vinda dos artistas para essa produção, né, de conteúdo, para essa produção de linguagem, para essa produção de comunicação, acho que fez muita diferença nesses nossos processos mais recentes. Eu acho que tem muito a ver com o que a Borda faz hoje e os novos caminhos que a Borda tem aí, né, para fazer, para lançar, para se lançar. Como é sempre isso, você se joga, mas você dá uma olhada bem dada antes de se jogar, sabe? E eu acho que esses olhos aumentaram, né? Como você fala, você sempre faz as coisas em conjunto. Eu acho que o momento inicial da Borda era muito para os artistas, e como você falou, agora é um momento que também é para o público, também é para as marcas, também é para o mercado. E eu acho que trazer essa galera para perto, trazer para junto para a gente, né? Você já ouvia eles, num dado momento dos encontros, você falou, cara, calma aí, a gente vai ter que marcar com toda essa galera. E a gente fazia reuniões com 12 artistas, e que era maravilhoso, né? A gente acordava de manhã, a gente vai começar o dia, um falatório, uma confusão deliciosa. E como é bom ouvir as perspectivas diferentes, né? Se tem um artista que tem um posicionamento mais ligado à cultura negra, como que isso está dentro da comunicação da Borda, como é que a gente se coloca para fazer isso fazer sentido, para apresentar isso para as marcas que não seja de uma forma predatória das marcas também. É muito importante quando a gente fala, grava podcast, Carol. Ai, será? Ai, uma temporada inteira falar sobre a gente. Eu sempre falo isso para você, né? A gente sempre bate nessa tecla assim, muito, eu e Isadora. É um marco histórico, é uma coisa que precisa estar registrada, ainda mais nos tempos que a gente vive, sabe?
É produção de cultura, é produção de conhecimento, é produção de cidade, é produção de relações. Isso precisa estar documentado, as pessoas precisam falar sobre isso. Esse espaço precisa estar aberto, isso precisa estar no Spotify, precisa estar no Instagram. As pessoas precisam poder comentar e dar opinião. Enfim, eu acho que é uma importância para além do seu trabalho e do trabalho da Aborda em si, né? É importante para a cultura, é importante para o Brasil. E, enfim, dá trabalho, mas é muito, muito, muito importante. É muito maneiro olhar também, né? Ver nosso crescimento profissional andando lado a lado e a gente continuar produzindo coisa, continuar se encontrando. E como é bom, né? Estar ao lado das nossas referências. A questão, a Aline está falando um pouco, né? Acho que essa construção de um tom de voz, de você achar o que você quer falar, as mensagens que você quer falar, quando você representa várias vozes múltiplas, como é o caso da Borda, é sempre, cara, super desafiador. Acho que é, mas a Borda, talvez por uma intuição e um DNA artístico que você às vezes não acha em empresas que estão ali. Você tem artistas frustrados nos departamentos de publicidade, nos departamentos de marketing, de design, que estão tentando se encaixar num discurso mais normativo, mais corporativo. A Borda, ela consegue se desvencilhar disso e criar uma comunicação que ela, dessa maneira, novamente, volta para o termo ali mais genuína, né? E que é muito legal, assim, porque ela se comunica com o artista, elas comunicam com o artista de uma maneira que não é predatória de maneira alguma. Ela também, como a Carol falou, não chega a ser pares. A Borda, ela conseguiu fazer talvez a coisa mais difícil de se posicionar. Eu não sou um artista, mas eu também não sou uma galeria, eu não sou uma agência que está ali para te canibalizar ou está ali para te validar de alguma maneira dentro daquela lógica que a gente conhece né, das bienais, a lógica da exposição coletiva, exposição individual, etc. E a Borda conseguiu, novamente, trazendo aqui o trocadilho, ela fica nessa borda entre tudo e consegue fazer uma comunicação que é muito própria. E fazer um podcast, ter essa chance de abordar também o que é. Essa segunda não foi intencional. Ter a chance de abordar esses assuntos também agora numa perspectiva do mercado, eu acho que é muito legal. Porque para quem às vezes está ouvindo que é do setor cultural e tem um pé atrás, é entender que não é que de longe é uma coisa que você está se vendendo ou que você está atuando em uma lógica que ela é de um supercapitalismo que está predatório e tal. E, na verdade, é uma coisa genuína, feita ali para um ecossistema, realmente, cara, que vai levar os elos mais, às vezes, mais desprivilegiados ali dessa relação comercial que a gente sabe que a gente tem, para ter uma interlocução mais interessante com as marcas. Então, acho que tem um pouco quase que de um embaixador ali desses artistas perante as marcas e achando uma coisa em comum que eu acho que é muito legal também. Eu sempre acho bom poder ouvir as pessoas falarem do que eu faço mais do que eu mesma falar, né? Porque eu sempre gosto de ouvir, né? A pessoa fala, eu sempre peço, conta aí o que eu faço, né? Para ver se está certo, né? Porque se a pessoa conta certo, né? Você fala, ufa, estamos comunicando, né? E é muito bom, assim, tipo, eu fico muito feliz, assim, da gente poder estar, assim, chegando aqui no final dessa conversa gigante, cara, ouvindo vocês, né, tipo, entendendo, assim, né, e falando exatamente o que a gente pensa diariamente, né, acho que não à toa estamos aqui para contar essa história, né, vocês dois acho que são tão importantes nessa jornada, né, podendo, né, tipo, ver a partir de uma narrativa de vocês aquilo que a gente constrói diariamente, né, eu acho que esse é um ponto, assim, isso que você trouxe, Fred, é exatamente o que a gente faz, assim, né, até é um misto assim de embaixadora e um advocacy, né? Eu costumo dizer, né? Dessa palavra que está tão em moda, né? E aí é muito interessante, porque é exatamente isso. Você fala, como é que a gente não só apresenta num lugar, né, de ser uma embaixadora nesse sentido, né, de chegar num lugar e falar, caramba, a gente tem isso aqui que a gente faz, olha essa cena, né? Mas também, né, uma coisa que a gente fala constantemente dentro da Aborda com os artistas, desse lugar da importância da gente educar o mercado, né? Fazer registros daquilo que a gente constrói. É por isso que é tão importante. Acho que a gente, aproveitando, assim, né, contando tudo que a gente faz na Borda, né? Quando a gente desenvolveu o site, né, da Borda, na verdade, reatualizou esse site agora, quando a gente já tinha esse escopo, né, grande de artistas, né, uma das nossas maiores preocupações foi essa, né, foi a gente ter uma voz própria, né, cara, a gente quer ter um site que a gente quer poder contar
o que a gente faz, sem limite de caracteres, com o nosso formato, com vídeo, com foto, com o que quer que seja. Assim. A gente quer poder registrar aquilo ali. Se vão ler, se não vão ler, não interessa muito, né? Eu acho que isso, para a gente, não é o mais importante. O mais importante é a gente poder fazer esse registro, né? Porque eu acho que eu sempre tive essa preocupação com os registros, né? Acho que tudo que eu fiz na minha vida, isso para mim sempre foi muito, muito potente. Assim, eu lembro que quando eu lancei o livro do Cluster, né? Que são 100 criativos cariocas lá nos idos de 2016, né? Para mim era isso. Eu me lembro, acho que o meu texto de abertura que abre o livro, eu falo sobre essa necessidade, esse senso de responsabilidade de registrar uma cena, né? Porque isso sempre foi o meu incômodo, né? Meu incômodo desde quando eu venho da moda. Eu falava, o que vai ficar, né? Como eu venho da moda, eu olhava os livros de moda e eu falava, os livros de moda são essas pessoas, mas essas roupas eram usadas, né? E eu ficava com essa questão, né? E quando eu começo a fazer roupa da minha própria marca, eu fico com essa questão com os jornais, né? Que cara, esses editoriais não são o que as pessoas usam na rua. É claro que a gente está falando de um outro momento, né? Eu vou fazer roupa na minha própria marca em 2008, né? Então tem muito tempo, não tinha rede social, não era dessa maneira. Então o que eu queria? Eu queria criar uma narrativa que contasse aquelas roupas e aquela história que estava sendo usada naquele momento. Quando eu faço o cluster, é a mesma coisa. Eu falo, caramba, eu quero poder contar o que é essa cena que acontece para mim, né? O que eu vejo, né? E aí isso permeia o tempo inteiro as minhas necessidades e os meus desejos. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, estamos aqui de novo nessa terapia em grupo, é o que mais me move, assim, porque eu me lembro de quando em 2016, que teve a Copa do Mundo não, as Olimpíadas, né, que foi no Rio, eu me lembro que eu estava produzindo festas, né, nessa época e tal, não sei o quê, estava produzindo um monte de eventos, e eu me lembro que eu vou na prefeitura, né, para um assessor do Eduardo Paz, e falo, eu quero uma praça, porque eu quero produzir as festas que eu frequento, entendeu? Porque eu quero que a minha cidade tenha aquilo durante as Olimpíadas que me representa, que representa os meus amigos, e aí a gente ocupa, né, uma praça lá na Praça da Harmonia, que hoje é tão hype, né? Aquele lugar que naquela época nem era nada. Então, assim, isso para mim sempre foi, eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa que represente a vida real das pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que está constante para mim. E hoje na Borda a gente fica nessa mesma questão, que é como é que a gente registra, como é que a gente faz, né? Tipo, fazemos livros, não fazemos, não sei o quê. E isso não só dos artistas, que é uma coisa que a gente... Hoje mesmo eu estava numa reunião com a Guji e a gente foi separar o site dela né, a gente falou sobre... E ela falou, eu queria ter uma parte de escrever. Total, né? Ela poder, como artista, contar a história dela sobre a ótica dela, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vê muito forte com a chegada das redes sociais, né, que é uma contranarrativa para uma narrativa, né, que está ali para todo mundo, né, aquela narrativa padronizada, digamos assim, e fala, caramba, eu quero aqui construir a minha narrativa. E o tempo inteiro é isso, acho que o que eu faço até hoje, é nesse lugar. Acho que por isso que o podcast ele é tão importante, né? Tipo, o nosso site para a gente é tão importante, porque acho que vai de encontro a isso tudo que você falou, Fred, que é de, caramba, aqui... Por isso também a gente tem tanta chancela e apoio da cena, né? E ao mesmo tempo, né, até quando a gente estava fazendo essa comunicação da Borda, às vezes eu falo isso para os clientes, né? Porque a gente fala, fulano cobra menos. Eu falo, fulano não sei o que atendo, entendeu? Tipo, desculpa, entendeu? Você vai ligar, ele não vai atender o telefone, você vai marcar 4, ele vai chegar a 10, entendeu? Tipo, eu estou te dizendo que se uma coisa eu te marcar meio-dia, é meio-dia, não é meio-dia e 5, nem 10 para meio-dia, é meio-dia. Então, assim, tem um compromisso, né? Que eu acho que isso é muito importante, que é dessa compreensão do que é, né, de ter uma narrativa constante, que ao mesmo tempo pode estar em todos esses lugares. Nossa, gente, falei, hein? Mas foi maravilhoso. Eu queria agradecer muito vocês, né, por estarem aqui. Não só aqui, né, por estarem na minha vida, né, que é muito mais importante do que nesse podcast, né, ter pessoas como vocês próximo é muito bom. E dizer que para vocês seguirem a Borda no Instagram, como aborda.arte. Não vocês, mas quem está nos ouvindo, vocês já seguem. Seguirem no YouTube e no Spotify. E também ver o nosso site para conhecer mais dos nossos projetos e tudo que a gente faz nessa construção e no nosso dia a dia. Queria agradecer vocês, mas também queria agradecer a Gabi, que ela não aparece, não fala nesse podcast, mas que é uma das maiores responsáveis por esse podcast acontecer, não só, né, no trabalho diário, né,
mandar para o editor, mandar para o designer, postar nas redes sociais, entrar em contato, fazer os links, desse incentivo constante, né, da gente não deixar de fazer, de trazer sempre ideias, né? Então, Gabi, muito obrigada por essa parceria e por essa construção. E eu queria pedir para vocês se despedirem, darem o serviço de vocês, se vocês quiserem, as pessoas seguem, né? E como é que acham vocês? E agradecer a todo mundo, né, que chegou até aqui no nosso podcast. E lembrar que a gente também tem o TikTok. Sim, temos um TikTok. Não fazemos dancinha, fazemos vídeos sobre os conteúdos que a gente posta, mas de forma muito mais por trás das cenas, que é muito legal. Tem vários vídeos nesse sentido que apresentam processos. Assim. Vão lá, sigam a gente no TikTok. A gente promete que jamais terão desafios. Quer dizer, eu não sei se jamais, né? Jamais é muito tempo. Primeiro, Carol, Aline, Gabi, obrigado por me chamar. É sempre um prazer revisitar, assim, fazer essa coisa meio nostálgica de projetos que a gente trabalhou lá atrás, né, e pessoas que a gente continua aí na vida. Sempre muito, muito, muito maneiro. Até dá um pouco de um senso de propósito, acho, a gente discute muito essa palavra, acho às vezes um pouco vazia, mas essas são as horas que a gente vê o propósito ali agindo, né, no que a gente faz, por que a gente faz o que a gente faz. Quem quiser se conectar comigo, eu tô no Instagram, eu não tô no TikTok ainda, sou muito calvo para isso, talvez. Fred Galo, o Galo é com 2 L's. LinkedIn também, se alguém tiver mais corporativo, quiser seguir um Fred corporativo, pode conectar lá. E é isso. Gente, muito obrigada. Como eu sempre falo, Carol, Gabi, vocês são refs para mim. Fred também, muito obrigada por tudo, gente. E por tudo que a gente ainda vai fazer também, né? Eu acho que é inevitável pensar nisso, assim. É muito gostoso mesmo voltar e pensar um pouco o que a gente construiu junto. É muito maneiro ver a borda, olhar e falar, gente, faço um pouquinho parte disso, sabe? Então, obrigada por acreditarem, por viverem a cultura, trabalharem para isso, pela energia que vocês desprendem. Eu acho que é esse o recado final, né? Acreditem, valorizem na cultura. Vamos lá, dá para fazer isso acontecer. Para me encontrar, meu Instagram é alineguinha_. Mas o principal, claro, é a Flora, que é a minha empresa com a Isadora Barros. A gente está no Instagram como aflora.me, aflora.me. E é isso.